Olá a todos. Essa é uma primeira aula de uma série de aulas sobre revisão de matemática que nós faremos, aulas curtas, nas quais eu vou definir gradiente, divergência de um campo vetorial, rotacional de um campo vetorial e vou falar dos teoremas de Gauss e Stokes. Eu resolvi gravar essas aulas porque, em geral, os livros definem gradiente de uma função escalar, divergência e rotacional de um campo vetorial de uma forma muito pragmática, às vezes até dando as suas expressões em coordenadas cartesianas. Em alguns outros lugares tem uma definição um pouco mais geral e bonita, mas ainda assim sem muita motivação. Aqui eu vou tentar motivá-los, baseado em algum conhecimento prévio de eletromagnetismo, a essas definições. Então, nessa primeira aula eu vou falar de gradiente. E essas motivações vão estar baseadas no conhecimento de eletrostática e de magnetostática, mas em sua forma, nas equações da eletrostática e da magnetostática integrais, ok? Bem, então vamos lá. Motivação para a definição de gradiente de uma função escalar. Então vamos lembrar que todo campo eletrostático é conservativo. O que significa isso? Significa que se nós fizermos uma integral de linha entre os pontos A e B por um caminho C1 ou por um caminho C2, o resultado é o mesmo. Ele independe do caminho. Ou seja, essa integral de linha seguindo o caminho C1 é igual a essa integral de linha seguindo o caminho C2, onde C1 e C2 são curvas arbitrárias ligando esses mesmos pontos A e B. Como consequência disso, a gente acabou definindo o potencial eletrostático, V, como vocês devem ter visto isso em Física 3. De tal forma que a integral de linha entre P e P', ela é dada pela diferença entre essa função V, esse potencial eletrostático, nesses pontos. Claro, se você tem uma integral entre dois pontos que não depende do caminho, mas apenas dos pontos, certamente é possível definir uma função que associa a cada ponto do espaço um certo valor, cuja diferença é igual a essa integral de linha. O sinal aqui é por pura conveniência, ok? Então, isso aqui segue diretamente do fato do campo eletrostático ser um campo conservativo. E essa é a definição do potencial eletrostático. Agora, vamos supor que P esteja na posição R e P' na posição R mais ΔR, ou seja, que P' esteja bem próximo de P. Nesse caso, essa integral que está aqui, como a distância entre P e P' é muito pequena, a gente pode supor que o campo eletrostático seja aproximadamente uniforme nesse intervalo, de modo que a gente escolhe um valor, que pode ser o campo avaliado no ponto P, está aqui, produto escalar com o deslocamento de P para P', que é o ΔR. Eu botei aqui aproximado porque esse ΔR a gente ainda não tomou um limite tendendo a zero, não é infinitesimal ainda. Então, o E escalar ΔR deu menos essa variação aqui do potencial eletrostático. V no ponto final, que é o ponto P', menos V no ponto R. Agora eu vou escrever o ΔR como um epsilon S chapéu. S chapéu é um vetor unitário numa direção fixa, porém arbitrária. Quando eu coloco isso, substituo no lado esquerdo dessa equação e passo o epsilon para o outro lado e tomo o limite de epsilon para zero, eu tenho do lado esquerdo o E de R escalar S chapéu, ou seja, isso aqui é a componente do campo eletrostático no ponto P ao longo da direção e sentido do S chapéu. E no lado direito a gente tem V de R mais epsilon S chapéu menos V de R sobre epsilon, no limite em que epsilon para zero. Isso aqui é exatamente a definição de derivada direcional ao longo da distância S. Ou seja, vocês têm um ponto P aqui, e aí o que a gente está descobrindo é o seguinte, que o campo eletrostático, ele é sempre de tal forma que a sua projeção ao longo de uma certa direção e sentido arbitrária é dada por menos, aqui faltou um menos, gente, desculpe, por menos a derivada direcional do potencial eletrostático, ok? Isso acaba nos sugerindo a dar uma definição
a definir uma quantidade que a gente vai chamar de gradiente de uma função f e que vai ter essa propriedade. Então, é isso aqui. Ó. A gente vai definir um campo vetorial associado à função escalar f, que nós chamaríamos de gradiente de f, e simbolizaremos assim, ó, grad f no ponto P, de tal forma que a sua projeção ao longo de S chapéu seja dada pela derivada direcional de f ao longo de S. Então, essa é a nossa definição de gradiente. E ela foi motivada, como nós comentamos, pela relação entre E a energia e o potencial eletrostático. Repito que aqui falta um menos, esse menos lá na eletrostática é por conveniência. A nossa definição aqui não tem esse menos, é simplesmente dada por essa expressão. Façamos alguns comentários a respeito dessa relação. Bom, primeiro, da equação anterior, a gente pode escrever que df é igual a grade de f escalar dr. Basta multiplicar aqui por um certo epsilon dos dois lados, nós teríamos um dr, tomando esse epsilon infinitesimal, e dρ f, dρ s vezes esse incremento dá a própria variação da função entre esses pontos infinitesimalmente próximos. Então, uma maneira de escrever a relação entre grade f e f é dizer que df é igual a grade f escalar dr, onde esse df, obviamente, é o f de r mais esse dr, menos o f de r. Pois bem, dessa forma, vocês podem perceber o seguinte, que a integral de grade de f escalar dr ela é a integral de df, ou seja, um diferencial exato, e, portanto, f avaliado nos extremos. Assim, a gente chega à conclusão de que a integral de gradiente de qualquer função escalar, produto escalar dr entre dois pontos, independe do caminho entre esses dois pontos. Então, esse é até um primeiro teorema integral, vamos dizer assim. Um segundo comentário que eu queria fazer é o seguinte, vamos considerar uma superfície na qual f seja constante. Então, eu escrevo f igual a constante e isso me dá uma superfície. Suponha que P seja um ponto dessa superfície. Agora, vamos considerar um dr a partir de P que seja tangente à superfície. Ou seja, eu estou indo de um ponto P para um ponto P' que está num plano tangente à superfície. Dessa forma, o f de P' é igual ao f de P, porque o dr está na própria superfície que, por definição, era dada pelo fato de que f é igual a uma constante. Agora, lembrando que df é o produto escalar de gradiente de f com dr, e como dr não é zero, não é nulo por hipótese, se o gradiente não for nulo, ele necessariamente terá de ser perpendicular ao dr, para que df seja zero. Ou seja, gradiente de f é perpendicular à superfície que passa por P e que tem f igual a constante. Vocês devem estar lembrando das famosas superfícies equipotenciais, né? O campo eletrostático ele é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais. Por quê? Porque o campo eletrostático ele é dado por menos gradiente de V. Um outro comentário aqui interessante é que, podemos voltar até para essa figura, se gradiente de uma função, gradiente de f, dá a taxa de variação da função ao longo dessa direção, ou seja, é a derivada direcional dessa função, a gente percebe o seguinte, quando eu olho para uma direção perpendicular ao gradiente, como aconteceu aqui, a função não varia. E se eu me deslocar ao longo da direção do gradiente, eu vou ter variação máxima. Claro, porque quando o ângulo entre dr e o gradiente for zero, o cosseno é máximo, o cosseno de zero é 1. Então, o gradiente ele nos dá a direção e o sentido de maior variação da função f. No caso do campo eletrostático, como E é igual a menos grade de V, onde V é o potencial eletrostático, a gente conclui que não só as linhas de campo eletrostático são perpendiculares às superfícies equipotenciais, mas também o campo aponta no sentido de decréscimo do potencial. Vocês viram isso em exemplos simples, uma carga pontiforme tem suas superfícies equipotenciais como sendo superfícies esféricas concêntricas, com o centro na carga. E o campo, nesse caso, é um campo radial.
que cruza perpendicularmente as superfícies equipotenciais. E vocês têm casos um pouco mais complicados, casos em que tem uma carga positiva pontiforme e uma negativa pontiforme de mesmo módulo, e aí vocês vão ver linhas de campo que têm uma certa simetria e podem traçar as linhas de campo e depois as equipotenciais, respeitando esse fato de que o campo eletrostático é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais, ok? Vocês já viram também, só para fazer um outro comentário, superfícies, por exemplo, isobáricas. Superfícies isobáricas são superfícies em que a pressão é constante. E o gradiente de pressão, que é uma quantidade muito importante no estudo dos fluidos, em particular da hidrostática, inclusive tem um exemplo na lista bastante interessante sobre encontrar o formato da Terra, mas o gradiente de pressão, obviamente, será perpendicular às superfícies de pressão constante, ou seja, superfícies isobáricas. Vamos só para finalizar essa primeira aula, ver como é que a gente calcula o gradiente num certo sistema de coordenadas. Eu vou fazer isso no sistema de coordenadas cartesianas, mas vocês podem fazer em outros sistemas de coordenadas, cilíndricas, esféricas, a ideia é a mesma. E é sempre partindo da definição. Então, desculpa, a definição pode ser escrita dessa forma. O dF é igual a gradiente de F, produto escalar com dr. Então, eu vou pegar e escrever o dF nas coordenadas. Perdão, é o dF nas coordenadas em uso, no caso cartesianas. O dr também nessas coordenadas, no caso em cartesianas, o dr tem componentes dx, dy, dz, e simplesmente pego o df, coloco aqui, e pego o dr e coloco do outro lado. Então, aqui eu tenho o df, e o lado direito eu tenho o produto escalar do gradiente de f, que é um vetor, pelo vetor dr, que tem essas componentes dx, dy, dz. Ora, nós sabemos que o produto escalar entre dois vetores é pegar componente x de um, x do outro, somar com o componente y de um, y do outro e assim por diante. Tá certo? É só efetuar o produto escalar. Ora, como dx, dy e dz são independentes, e se são independentes, eu posso, por exemplo, escolher dy igual a zero e dz igual a zero. Se eu fizer isso, sobra só o termo com dx aqui, e aí eu percebo que gradiente de f componente x é dada por drão f, drão x. E da mesma forma eu descubro que gradiente de f componente y é drão f, drão y, e que a componente z do gradiente de f é drão f, drão z. O que já era esperado, porque a componente do gradiente ao longo de uma dada direção era dada pela derivada parcial, pela derivada direcional ao longo daquela direção. E fazer isso na direção x é simplesmente a derivada parcial de f em relação a x. Então já era até bastante esperado isso que está aqui. Montando então o vetor gradiente, a gente pega as suas componentes, multiplica pelos correspondentes vetores da base e temos aqui o vetor gradiente de f. Eu vou escrever esse gradiente de f de uma maneira bastante sugestiva e conveniente para discussões futuras, que é como se fosse um operador, é esse operador, e como todo operador quer operar em alguém. Imagine esse operador operando na função f. Vai dar exatamente esse campo vetorial que está do lado esquerdo. Esse operador vai ganhar um nome e vai ser chamado de operador nabla e vai ser simbolizado por esse triângulozinho aqui de cabeça para baixo. Dessa forma, a gente tem que o gradiente de uma função escalar f é dada pela atuação do operador nabla, definido aqui, sobre essa função f. Então, era isso que eu queria falar nessa primeira aula. Vocês vão encontrar alguns exercícios na primeira lista, alguns exercícios de cálculo direto de um gradiente, de algumas quantidades, que no fundo vão ser úteis para desenvolvimentos futuros. E vão encontrar esse problema que eu comentei sobre encontrar a forma da Terra. Vocês vão supor que a Terra seja um fluido e, devido à rotação da Terra, ela vai se achatar. É conveniente, nesse caso, mas não mandatório, que vocês trabalhem, por exemplo, num referencial não inercial que gira junto com a Terra. Nesse caso, é como se você tivesse um fluido em equilíbrio hidrostático
e vão poder utilizar a equação fundamental da hidrostática, que é F igual a gradiente de P. P é pressão e o F, nesse caso, é a densidade volumar de força. Bom, muito obrigado pela atenção e até a próxima.